A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu quero nesta manhã abençoada compartilhar com todos uma mensagem da palavra de Deus. E eu vou estar lendo na carta aos Hebreus, o capítulo 9, do versículo 1 ao 3, que nos diz: Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Meus amados, eu quero falar com o tema o tabernáculo e a oração. O tabernáculo foi algo que Moisés fez no deserto, ordenado por Deus, para que Israel pudesse ali cultuar a Deus. Era um templo móvel que eles levavam de um lugar para outro. E havia 3 divisões importantes no tabernáculo. Havia o pátio ou o átrio, que estava ali em volta, do lado de fora da tenda. E no pátio havia o altar do sacrifício, onde se oferecia a Deus os animais. Ali colocava naquele altar do sacrifício e queimava os animais. Era chamado o grande altar ou altar do sacrifício. E havia ali também uma bacia com água para que os sacerdotes, ao adentrarem na tenda, eles pudessem se purificar. Depois, a outra parte já era, quando entrava na tenda, havia um lugar santo, e havia nesse lugar santo o altar de incenso, onde era colocado incenso e depois queimava aquele incenso para que aquela fumaça cheirosa subisse ali, no caso, para a presença de Deus. Havia ali também a mesa com os pães da proposição e também o candelabro, que era a lâmpada que representava ali a presença de Deus. Aí tinha um véu, e depois desse véu havia o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, ali naquela última parte do lugar santíssimo, que apenas o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano para oferecer um sacrifício pela nação. E você pode me perguntar: pastor Elvino, e o que isso tem a ver com oração? Eu costumo dizer que existem 3 partes na oração. A primeira parte, ela pode ser comparada com o pátio do tabernáculo, porque é o lugar do sacrifício. Na primeira parte das nossas orações, nós temos uma luta muito grande com a carne. O nosso corpo, ele começa a reagir. Nós sentimos cansaço, dores no corpo, principalmente nas pernas, e sono. São as manifestações da carne ou do corpo físico para que você não continue orando. Mas ali no átrio do tabernáculo havia o altar do sacrifício, onde se queimava a carne dos animais. Na oração é importante nessa fase, que nós chamamos a fase do pátio ou do átrio, nós queimarmos nossa carne no altar, no sacrifício, na insistência, sem abrir mão de orar. Então você deve orar até você vencer a sua carne. Mas também no pátio ou átrio havia uma bacia com água para a purificação. Estou lhes falando que nessa parte da oração nós devemos também confessar a Deus os nossos pecados, nossos erros, e pedir que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos limpe. É um momento de confissão, onde nós nos colocamos diante de Deus, reconhecendo os nossos erros. Bom, quando você vence essa primeira fase da oração,
que você vence a carne, que você confessa os seus pecados. Esse período, ele pode ter 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu não sei. Mas você sentirá na oração, quando você venceu a carne. A oração, ela fica mais leve, fica mais gostosa. E aí é a hora que você entra para a segunda fase da oração, que no tabernáculo seria o lugar santo. Lembra que no lugar santo eu te falei que tem o altar, ou que tinha, melhor dizendo, o altar do incenso, onde o incenso era queimado e aquela fumaça subia à presença de Deus. Então ali, nessa segunda parte da oração, nós sentimos uma conexão melhor com o céu. É como se a oração tomasse uma dimensão especial, mais profunda, mais abrangente. Mas, ali também naquela parte do tabernáculo, havia a mesa com os pães da proposição. Isso significa que muitas vezes, quando nós estamos nessa parte da oração, nós recebemos a iluminação da palavra de Deus. Geralmente Deus te revela a mensagem que você vai pregar no culto que você está se preparando, e é um momento de revelação da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Também ali no tabernáculo havia o candelabro, com suas 7 lâmpadas, que representa a plenitude do Espírito Santo de Deus. E nesse momento na oração nós somos também tocados, nós nos envolvemos mais com o Espírito Santo. É algo maravilhoso quando você é tomado por essa presença, tomado por essa graça. E depois de nós passarmos esse tempo gostoso nessa parte da oração, que eu comparo aqui com o lugar santo, e geralmente você vai passar um bom período, porque é gostoso quando você atinge esse lugar, esse ponto da oração. Então nós estamos aí prontos para avançar para o último estágio da oração, não é? Que é o Santo dos Santos. Quando você chega nesse nível de oração, geralmente você não fala mais nada lá dentro, porque você está literalmente na presença de Deus. Você vai chorar, você vai sentir uma coisa gostosa e Deus vai falar contigo de uma forma especial. Vai vir sobre a sua vida uma unção tão grande, como se uma névoa te envolvesse, ou até mesmo como se uma neblina celestial caísse sobre a sua vida. Você vai passar um bom período nessa intimidade com Deus, recebendo a graça de Deus na sua vida. Isso é maravilhoso. E você me pergunta, pastor, mas esse processo todo de tenda, ou melhor dizendo, de pátio, de átrio, e de lugar santo, e de lugar santíssimo, quantas horas, mais ou menos, eu vou estar envolvido? Olha, no meu caso, isso leva de 6 a 7 horas, tá? Mas é maravilhoso, é muito recompensativo você ter essa paciência e essa prudência para estar na presença de Deus. Eu te convido hoje, nesse 2023, de tantos desafios, de tantas lutas, a se tornar uma pessoa de oração. Vamos orar, sabe? Quem ora tem melhor respostas para as suas perguntas. Quem ora ouve mais a voz de Deus. Quem ora tem um posicionamento melhor. Então eu te convido, seja uma pessoa de oração, aprenda a orar. Se você estiver interessado, conversa comigo, me chama no particular, no privado, no WhatsApp, e vamos falar sobre oração. Eu quero que você se torne uma pessoa de oração. Eu quero que você se dedique, que você ore, que a presença de Deus possa fazer parte da sua vida e que você seja um homem, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, diferenciado nessa última hora. Deus te abençoe. Um excelente domingo e um ano cheio de vitória e cheio da presença de Deus. Amém.